Então, boa tarde. Muito obrigada a todos, que vieram. Obrigada a Jaqueline e Cecília, duas grandes mulheres. Não sou heroína, porque eu acho que ninguém deve ser heroína. Hein? Então, essa mesa tem por título Palavra Geradora, a arte e a educação atreladas ao movimento da cidade. E eu fiquei pensando, nessa provocação da Jaqueline. Palavra geradora é uma ideia de Paulo Freire, que ele formula isso lá na Pedagogia do Oprimido e que vai ser um eixo nos projetos pedagógicos da escola, que vai colocar tudo em movimento, é que os estudantes e professores vão fazer uma busca em torno disso, dessa palavra geradora, E essa palavra geradora, ela vai fecundar, ela vai gerar, ela vai colocar em movimento. E aí, a arte é atrelada a esse movimento da cidade. Então, a arte ela pode ser uma consequência do movimento da cidade, ou ela pode botar essa cidade em movimento, colocar essa cidade em movimento. E eu acho que essa mesa aqui é uma mesa de memória, porque a palavra em si carrega uma memória e as ações que vão ser apresentadas aqui carregam uma memória também. E aí eu vou fazer uma pequena apresentação, que me falaram que eu podia fazer uma pequena apresentação. Aí eu trouxe assim para falar um pouco sobre o meu trabalho. 5 movimentos, esses 5 movimentos que não estão atrelados à cidade. Acho que eles são movimentos que acionam alguma coisa na cidade. Então, eu entrei nessa história aí das artes visuais. Esse o primeiro mesmo? Na arte visuais de cabeça, porque minha família toda tem muito artista. Em 2002, a partir da dissertação, que eu trabalhei uma interface arte e ciência e com 2 artistas de Natal, que foi J. Medeiros e Sayonara. E aí, com J. Medeiros, eu conheci muito arquivo que ainda está aí no subterrâneo, nessa cidade, que era uma geração dos anos 60, 70, que produziram e se conectaram com o que estava acontecendo no Brasil e no mundo. E dessa dissertação aconteceu essa exposição, que foi no CCSP, que é Desígnios. E aí, como uma cidade, um lugar que não tem políticas públicas, quem estava aqui ontem, a fala da Consuelo, Véia Coroca, que ela enfatizou muito isso. Essas memórias, às vezes, elas ficam perdidas, são vendidas, como algumas já foram. E essa exposição, nós nos deparamos com um acervo de... Aí eu me aproximei um pouco mais do acervo de J. Medeiros, e a gente percebeu... Eu estou falando da gente porque essa exposição foi curada por mim, por Fabrícia Cabral, que ele foi uma pessoa que movimentou muito a cidade, porque ele estava fazendo um movimento de instauração do setor de multimídia no NAC. E aí ele traz uma série de artistas e ele também faz uma série de ações. Essa ação foi de 74, que a gente decidiu reconfigurar ela, que era um poema sonoro, que você ligava um número, e aí, que era a antiga Telerne, e então esse número era... Você ouvia esse poema, Então, como o J. Medeiros tem muito arquivo sobre memória mesmo, nós colocamos uma mesa com algumas xerox era oficinas ministradas por Paulo Brusque, por Sérgio Duarte,
Iole de Freitas. Então, foram pessoas que passaram, muitos artistas passaram por aqui, fazendo essa oficina nesse esforço, nessa tentativa que estava acontecendo no Brasil inteiro, que era institucionalizar, eu acho, a arte contemporânea, né? Porque os NACs, eles vão ser um pouco isso no Brasil. O que vai ser o NAC, Núcleo de Arte Contemporânea, João Pessoa, ele tem essa nomenclatura, e aqui ficou Núcleo de Arte e Cultura, que muda muita coisa. Bom, então, deixa eu ser aqui. Esse é um trabalho do Falvi Silva, que é um trabalho gigantesco. Eu não sei onde está esse trabalho, mas Falvi Silva é um artista que também tem um arquivo, tinha, né? Eu soube que esse arquivo foi vendido. Tinha um arquivo incrível, ele conta a história da humanidade, um pouco distante das questões que nós discutimos hoje, decolonialidade, racialidade. E aqui é um detalhe do trabalho dele. Então, tudo isso, Falvis trabalha muito com colagem, é feito colagem com carimbo. Esse fundo aí é um carimbo, onde ele vai... aí é o início do trabalho, que é o Big Bang, e ele vai... Esse fundo ele vai estar presente em todo o trabalho. Esse é acho que é um A1, uma coisa assim, tipo, do tamanho de uma cartolina comum, né? Eu listei aqui o nome de alguns artistas que ainda têm esses arquivos, que é Falvi Silva, Anchieta Fernandes, Avelina Araújo. Era uma exposição no Centro Cultural São Paulo que estava em diálogo com a Vera Chaves Barcelos, que estava do outro lado, que também é uma artista dos anos 60 e que trabalha, que também estava nesse mesmo, que o contrário do Rio Grande do Norte, não é? Ela consegue instituir, ela tem uma fundação, e essa fundação ampara toda a produção que ela tem, e o arquivo que ela tem, porque esses artistas, por meio da Arte Correio, eles acumularam muitas obras de outros artistas, não é? E o Falvis tem uma particularidade que sempre me impressiona, é que ele, apesar de estar na década de 70, uma cortina de ferro em vários países do mundo, mas ele dialogava com vários artistas, ele produzia, ele tinha uma série de livrinhos onde ele começava, um livro de artista que ele começava a fazer esses livros e mandava para a Rússia, mandava para vários países, e aí o artista intervia em 2, 3 páginas e depois devolvia, que era uma concepção, uma ideia do poema-processo, né? Essa ideia de intervir na imagem, intervir no poema. Então, eu vou passar... Então, aqui é uma imagem de Sivone, né, que estava numa exposição que eu organizei, chamada Escrituras e Existências, porque eu acho que eu tenho uma coisa... isso foi em 2007, eu acho. Eu via muita gente pelo Brasil afora falar de livro de artistas. Então, eu queria fazer uma exposição de livro de artistas também. Então, eu convidei artistas para participarem dessa exposição. Só que os artistas, quase todo mundo que eu convidava não sabia o que era um livro de artista. E aí eu fiz um textinho, dei esses artistas e montei. Eu estava na capitania, então eu montei uma oficina com Falvi Silva, mas só foi um artista, né? Que a gente tem essa... Foi um artista que nem tem uma atuação tão forte, mas é um artista excelente, que é Afonso Martins. Então, aí, essa exposição teve um dia apenas, foi exibida um dia, Sivone fez essa performance, que era biografia. Que então ela ficou deitada com vários pincéis, diferentes canetas, e qualquer pessoa poderia inscrever alguma coisa no corpo dela, e ela dizia: inscreve-me, inscreve-me. Aqui é um trabalho do João Natal, o livro Puff, o livro Tripé. Esse é um trabalho de Sayonara, que é um livro que ela fala de várias... das crianças de rua, das crianças abandonadas. Ela
é um livro da década de 60, um livro que fala de como cuidar das crianças, e ela recorta as páginas desse livro e coloca vários slides com imagens de crianças, né? E no final tinha um LEDzinho piscando vermelho. Aqui foi uma outra exposição, que era gravura expandida, que era uma outra coisa que eu queria discutir na cidade, porque se tinha uma coisa... Agora diminuiu mais, mas tinha uma coisa muito forte da gravura, e era uma gravura muito... Essa gravura meio tradicional mesmo, né? E aí eu via que alguns artistas produziam, estavam, de alguma forma, dialogando com essa gravura expandida, fosse na impressão, fosse na gravação. E aí Arthur Souza, que é um artista... que não mora mais aqui, mas era interessantíssimo, foi aluno do DEARTE, professor várias vezes substituto no DEARTE, e ele fez esse trabalho de conclusão de curso, que chama Pontos Gráficos Nodais em Fluxo da Cidade de Natal, em 2011, onde ele vai em várias esquinas, e ele inventa um motorzinho, e ele grava as chapas no asfalto. Depois ele leva para o ateliê e faz todo o processo. Então, ele faz Ele estabelece um link, uma relação com a rua e o ateliê, né? Além de estar aí essa relação o corpo do artista com a cidade. Então, mas esse modo de exibir foi feito aqui na Pinacoteca. As gravuras estão no chão e esse vídeo em looping, ele gravando esse metal aí. Ele queria que esse observador, visitante, interator, ele circulasse por essas gravuras, né, que eram todas circulares. Aí aqui foi o Pedro Ivo com o Estêncio, que também tem uma relação bem forte com a gravura, né? E aqui é um trabalho de Selma Bezerra, está meio ruim, né, as imagens, mas... Esse trabalho de Selma Bezerra, ela fez em vários locais, ela pegava um papel, tipo esse papel mais denso, e ela colocava no chão, e as pessoas pisavam, e depois ela lavava esse papel, esse trabalho, e ficava uma gravura, né, ou uma frotagem feita por várias passantes de mil pernas por esses lugares. E aqui eu e a Pedro, eu gosto muito dessa foto. Sabe, essa foto, ontem falaram bastante da curadoria, né? E tinha uma fala da Castiel, que ela... Deixa eu ver se eu consigo... Que ela fala assim, que ela postou isso há pouco tempo, que o artista ele é um trabalhador simples, ele trabalha com as mãos, ele trabalha com a técnica, ele trabalha com... E a curadoria entende tudo isso, só que depois ela faz uma traição. E eu acho que essa foto está como uma desconfiança. E aí, nesse momento, eu estava muito na observação mesmo. Eu gosto dela também por isso. Porque isso aí é um movimento M8M, que aconteceu em Natal. Foi um movimento de 2 anos, que foi muito forte no sentido de que eram artistas de várias linguagens, de várias gerações. Eram 30 artistas que se reuniam e que eles decidiram fazer coisas na cidade. E eles tinham uma pegada muito política, e eles aproveitavam todos os espaços. Eu acho que quando... É um tipo de escassez e talvez de miséria mesmo, quando a gente não tem uma política pública, não é? E aí o artista é muito pulsante nessa necessidade de fazer, de produzir, às vezes, e não tem. Então, eles tinham muito isso, de onde eu posso fazer, onde eu posso expor, onde eu posso experimentar. E aí era um sarau que tinha no Solar Bela Vista, e eles sempre faziam uma intervenção. O nome dessa era uma instalação, e depois teve uma performance de Marcelo Gandhi e Sayonara, sal e água dentro de saquinho, onde eles furavam esse saco e tomavam banho, e era isso mesmo que eles estavam fazendo, uma purificação, que eu acho que o que aconteceu ontem aqui na performance de Tieta foi uma limpeza, uma transformação, de levar para outro espaço. E aí o M8M ele tinha uma coisa de
tem uma pegada política. Então, o Alberto Maranhão fez 100 anos e foi a governadora escolheu um artista para fazer uma escultura e o grupo de artistas, esse M8, não concordou. Eles fizeram várias ações, além de colocar, entraram com o processo mesmo, e eles fizeram essa ação, que é 100 esculturas, 100 com S, 100 com C. E eram 100 vasos, 100 bacias sanitárias. Cada artista fazia uma intervenção nessas bacias sanitárias, né? E foi essa... Eu não tenho, assim, eu tenho poucas imagens dessa ação aí, mas foi muito interessante, porque logo depois chegou a promotoria e a obra estava sendo instalada e ela foi retirada, né? Então, o coletivo ele demonstrou que ele já vinha, que tem uma força política incrível. Então, aqui é um outro projeto de 2007, 2008, que foram 20 artistas no bairro Nossa Senhora da Apresentação, que era um projeto Conexões Artes Visuais. Deixa eu ver aqui uma coisa. Acho que ficou meio... Está faltando coisa aí. Você pode ampliar? Cadê o rapaz? Está aí? Hoje está desconfigurado. No caso aí, teria que parar para fazer só. Então, deixa aí. Então, eu trouxe 3 imagens desse projeto, não sei se vai ser possível apresentar. Você pode colocar em apresentação, porque eu saí sem querer, por favor. Então, foram 20 artistas de vários estados que nós fizemos uma residência artística no bairro Nossa Senhora da Apresentação, que é na Zona Norte. E esses artistas vários artistas participaram daqui, Adriana Lopes, Sivone, Gabriela Possada, além dos artistas dos outros estados, que a Mariana Smith, veio Sandoval Vanderlei, Júlio Leite, Bruno Monteiro, do Pernambuco. Sandoval Vanderlei e Júlio Leite são da Paraíba. E Lorival Cuquinha, de Pernambuco, Ronaldo Duarte, do Rio de Janeiro. Então, foram 10 dias, e tinha mais artistas. Tinha Wagner Bage, André Komatsu. Eles vieram, eram 10 artistas que conviveram nesse lugar. Na Nossa Senhora da Apresentação, teve um seminário onde se falou de paisagem, de intervenção urbana, de intervenção poética, e depois eles pensaram como fazer o que propor para essa comunidade. Foi muito, muito, muito legal, muito interessante o resultado desse trabalho e a conexão que existiu entre os artistas que estavam ali convivendo e a própria comunidade. Esse foi um trabalho de Zé Frota. Obrigado, moço. Foi um trabalho de Zé Frota, que ele fotografou as pessoas, e, no final, que teve uma grande festa, tipo uma inauguração mesmo, que, no domingo, a gente fez uma grande festa a céu aberto no bairro, e tinha impressionante como as pessoas do bairro responderam e circularam e dialogaram naquele momento ali com todo mundo. Então, essa é um pouco desse... como era uma mesa de memória, então eu decidi trazer esse material aí, que é que é um pouco do que eu articulei, né, vamos dizer assim. Então, eu vou passar para vocês agora. Bom, é isso, gente. Só um minuto. Então, agora a gente vai ouvir a Fabiola Alves, né, que vai falar sobre o Instituto Rossini Pérez, o acervo Rossini Pérez, que está aqui, abrigado na Pinacoteca. Fabiola Alves, ela é professora do Departamento de Artes. Tem articulado várias... eu estou tentando abrir aqui, só um minuto. Várias ações aqui mesmo na Pinacoteca, não está restrita apenas ao
acervo Rossini Pérez acabou de fazer uma exposição que deriva de, eu acho que eu posso dizer, de uma pesquisa do próprio acervo da Pinacoteca, né? Então, eu vou ler aqui a biografia de vocês duas e depois eu passo a palavra, tá? Então, Fabiola Alves, ela é professora do Departamento de Artes da UFRN, doutora em Artes Visuais pela Universidade Estadual Paulista, com estágio de doutorado sanduíche em Paris, na Sorbonne, e pós-doutorado em História da Arte pela Universidade Federal de São Paulo. Possui experiência em arte e educação, curadoria e mediação de exposição em arte. E Sivone, a Super Sivone já está de rainha ali. Então, Sivone é autodidata, é poeta, multiartista, performer, educadora popular, produtora cultural e curadora, trabalha com artesanias, cenários, cinema, vídeo, arte-instalações, intervenções, performances, intermídias e oficinas criativas. Ela foi premiada com o Troféu Cultura Potiguar em Artes Visuais nos anos de 2016 e 2017. Recentemente recebeu o prêmio Delmiro Gouveia de Economia Criativa, da Fundage. E tem vários prêmios, tem vários documentários audiovisuais sobre sua trajetória e várias teses, trabalhos monográficos da academia, teses, dissertações, monografias, sobre essas múltiplas facetas que Sivone possui. Boa tarde a todos, todas e todes. Queria agradecer a Sanza pela apresentação, pela fala também. É sempre bom ouvi-la, porque eu aprendo um pouco mais sobre a história do Rio Grande do Norte, que é um dos meus objetos de pesquisa atualmente. Queria cumprimentar também a Sivone, né, que é alguém que eu já havia me deparado com a sua produção artística, mas hoje tive o prazer de conhecê-la pessoalmente. Bom, eu vou falar um pouquinho em nome do Instituto Rossini Pérez, e, para tanto, eu pensei muito no título aqui da nossa mesa, né, que é Palavras Geradoras, e essa questão do movimento da cidade. E então eu fui pensando um pouco essa trajetória de estar trabalhando com um grupo de alunas inicialmente, agora já temos alunos e alunos também, com o acervo desse artista, que é o Rossini Pérez. Ele é nascido em Macaíba, em 1931, e ele fez uma trajetória nacional e internacional no campo da gravura. É um artista que a gente entende ele como um homem do mundo, né? Então, porque ele tem muito esse movimento entre várias cidades, não só como gravador, mas também como um professor que ia e montava as oficinas de gravura em várias cidades da América Latina, em Senegal. E isso foi uma experiência que ele teve nos anos 70, 80, 90, veio a falecer em 2020, e quando o Rossini Pérez faleceu, a família se deparou com uma situação que era esse acervo riquíssimo de arquivos que contavam várias histórias a respeito da própria trajetória do artista, mas também das redes de trabalho que ele desenvolveu ao longo do tempo, além de produções artísticas, o seu acervo pessoal, né, e da sua produção. Então, a família, sabendo dessa palavra, o desejo, né? O Rossini Pérez ele sempre teve um desejo que existisse um
um instituto para salvaguardar a memória dele, e ele queria muito que isso acontecesse no Rio Grande do Norte, né, como se fosse o retorno, né, do filho que saiu, andou pelo mundo, mas que agora volta. Então, uma pesquisadora, nossa colega, que se chama Sabrina Moura, atualmente ela está trabalhando no Museu do Louvre, em Dubai, e que é a diretora do Instituto Rossini Pérez, né? Ela já conhecia a família justamente porque ela trabalhou com uma pesquisa sobre arte africana contemporânea, e, durante a pesquisa dela de doutorado, ela se deu conta do trabalho que o Rossini Pérez desenvolveu nos anos 80, montando as oficinas de gravura em Dakar. E, nesse processo, ela conhece o Rossini, ainda em vida, e fica próxima da família. E ela é nascida em Natal, né? Sabrina Moura, ela é natalense. Né? Então, nesse contato todo, a família acionou ela e perguntou se ela poderia ajudar nessa articulação. Então, a Sabrina, ela tomou esse desejo do Rossini e da família, né, como algo muito precioso, e conseguiu articular, junto com a Fundação Cultural, né, e também a Pinacoteca, e por uma vontade própria de trazer esse acervo, então, para Natal. Então, esse é o primeiro movimento que eu vejo da cidade, né, que aí, no caso, eu estou pensando cidades no plural, porque o Rossini ele fez carreira, mas ele principalmente mundial, mas ele morava, né, no Rio de Janeiro. Então, lá no Rio de Janeiro, vai ter esse movimento de todo o material do acervo que estava no apartamento dele vir para o Rio Grande do Norte. Então, a gente vai ter esse movimento. E, aí, a partir disso, começa um movimento de acionar pessoas que são daqui e que são pessoas interessadas em colaborar com a formação desse instituto, como um comitê. E, aí, nesse caso, o professor Everardo Ramos, que é o meu colega da área de História da Arte na universidade, foi uma das pessoas convidadas por Sabrina Moura para articular a formação desse instituto, além de outras pessoas de outras cidades no Brasil. Bom, foi via, então, o Everardo que eu entrei em contato com Sabrina para conhecer o instituto, que estava formado no papel e estava ocupando a sala, uma sala cedida pela Pinacoteca, mas que era uma sala que a gente está ainda organizando todo o processo de catalogação desse arquivo e o acervo que chegou, né? De imediato, junto com um grupo de alunas que vem pesquisando questões sobre a história da arte no Rio Grande do Norte, a produção da crítica de arte também, e as conexões da arte daqui com contextos nacionais e internacionais, nós formamos uma equipe, que é uma equipe que começou a fazer todo o processo do inventário e o início dessa catalogação. Então, aqui eu apresento para vocês o site do Instituto Rossini Pérez, onde vocês podem encontrar mais informações a respeito da trajetória, né, desse homem e do legado artístico que ele nos deixa. E aqui as etapas dessa implementação do Instituto. Então, a primeira fase, que é a da documentação do acervo no seu lugar de origem, ou seja, lá no Rio de Janeiro, foi feita por Sabrina Moura. E, aí, quando chegou aqui, a gente está ocupando a sala da Pinacoteca. Na fase 2, começou-se a verificar o que tinha em cada
da Caixa, né, do que se tratava, se era arquivo documental, se era produção artística, e fazer uma organização mais grossa inicialmente, né? E nesse processo também foi necessário fazer o inventário. A Sanzia participou também de um pouco desse processo, né? E até então eu e o grupo de estudantes voluntários estamos aí fazendo essa catalogação. A fase 3, que é a digitalização para, no futuro, poder disponibilizar para os pesquisadores e interessados, de modo geral, o material que existe no acervo, está em processo via um projeto de extensão que estou realizando esse ano, e esse projeto de extensão, então, conta com uma aluna bolsista que está fazendo esse processo inicial da digitalização do que nós temos, né? E aí, então, eu escolhi trazer uma segunda palavra que eu acho que é fundamental na nossa experiência, que é a palavra cooperação, né? Então, a cooperação que se dá em vários sentidos, a meu ver. Primeiro, a cooperação entre Sabrina Moura com a família do artista. Depois, a questão da cooperação do Estado, aqui, da Secretaria de Cultura, do João, da Sanzia, para articular, para que a gente tenha um espaço para receber esse acervo que é riquíssimo. E depois essa cooperação que se estende à universidade, né? E também aos projetos em que estamos associados, o projeto de extensão Shaula, Memória da Arte Potiguar, e outros que estão surgindo ao longo do processo. Então, aqui a gente tem alguns registros, tem a nossa querida Sanzia, no processo de descobrir o que tinha dentro das caixas que chegaram, né, do Rio de Janeiro. Temos, acima, o nosso primeiro encontro com a Sabrina, né, com um grupo de alunas voluntárias, e também temos já o início ali do processo de inventário, que é o inventário participativo. Então, estamos sempre trabalhando uma vez por semana ou duas nesse processo do inventário, verificando o que tem em cada documento, para disponibilizar aos pesquisadores, sendo que a gente já recebeu 2 pesquisadores dos Estados Unidos para desenvolver, né, estudos, e, na oportunidade, eles também fizeram uma ação cooperativa com a universidade, com a comunidade, aqui do Rio Grande do Norte. O professor Gonzalo Pinilla, ele realizou um minicurso na universidade, e a professora Abigail Lapan ministrou uma palestra. E aí a terceira palavra, que vem desdobramento dessas duas outras, é a palavra formação, né? Então, primeiro, essa formação que se dá realmente acadêmica, né? Então, a gente tem a formação de um conhecimento, quando nós temos esses pesquisadores estrangeiros que vêm compartilhar alguma coisa conosco dos seus estudos, uma formação que é única para essas alunas que são de um curso de licenciatura em artes visuais, mas é um curso que permite vários campos de migração, e um dos campos possíveis para o futuro profissional dessas garotas e desses estudantes é trabalhar dentro de um museu, no campo de uma mediação, ou dentro dos arquivos, né, sendo responsáveis por setores onde esse arquivo contempla um acervo de artes visuais, né? Então, ou, no caso, também pensar o espaço da curadoria. Então, dentro, né, dessa parceria, dessa cooperação, começou a surgir vários movimentos de formação possível da prática, porque, às vezes, na universidade, a gente fica muito na teoria, né? Então,
os alunos, de modo geral, eles estudam as questões de formação de acervo, o que é museu, o que é a história da exposição e etc. Mas é outra coisa poder ver isso em locus, né? E poder estar organizando e trabalhando a partir disso. Então, temos alguns movimentos, né? Além das alunas voluntárias, também alunos do mestrado, que são professores de artes, que podem ser agentes multiplicadores dessa história da arte no Rio Grande do Norte, a presença do Rossini Pérez, né, da produção dele, que vieram visitar dentro de uma disciplina sobre a questão de leituras de imagens e história da arte, que eu oferto também no mestrado profissional de ensino de artes. E, dentro dessa ideia de formação, eu acho que também é muito importante a gente pensar a formação de laços afetivos. Hoje eu vejo que essas garotas são uma segunda família para mim. E isso é muito bonito, porque eu me sinto adotada. Não só por elas, mas também por muitos aqui do Rio Grande do Norte. Vou passar para frente. Aqui são os cartazes, né, justamente desse movimento de divulgação que nós tivemos das ações dos professores estrangeiros. Então, eu penso também, como uma última palavra, as partilhas, né? Então, eu acho que ali a gente está sempre muito em troca, né? Trocando muito. A gente troca com o Rossini Pérez o tempo todo. A gente encontra documentos muito significativos, tem momentos que é quase nostálgico, assim. Você vê uma carta que ele recebeu do Walter Zanini e você se sente mais próximo do Walter Zanini por causa disso. E tem outros momentos que são correspondências pessoais, assim, de questões de trocas com pessoas da família, com amigos, e os amigos dele são redes assim interessantíssimas, pessoas tipo Lígia Clark. Aí você pensa, nossa, que pena que a gente não conheceu ele em vida, né? Mas muita coisa está ali, e as meninas estão aprendendo bastante nesse sentido de entender essa relação, além de toda a produção artística dele. Nós temos placas de metal, né? Temos muitas reproduções, e dentro desse processo de partilha, nós estamos partilhando o que a gente vem fazendo, tentando divulgar isso, né, para o mundo. Acho que essa ação aqui é um pouco poder partilhar com a comunidade da área da cultura, né, que às vezes não sabe que a gente está toda semana numa salinha da Pinacoteca trabalhando. Temos os trabalhos que são de iniciação científica, que vêm sendo desenvolvidos, e outros que vão ser encaminhados esse ano. Tivemos 2 aprovações de artigos na ANPAP, com trabalhos dedicados a pesquisas que são resultados diretos desse trabalho no acervo, sobre a obra do Rossini Pérez. Nós também tivemos, por uma iniciativa de uma aluna, a Ana, que é essa mocinha aqui, né, em destaque, ela encaminhou um projeto de exposição para a Lei Paulo Gustavo Municipal, conseguiu ganhar. Então, em setembro, nós vamos ter uma exposição para mostrar para o público um pouco aí do processo artístico do Rossini Pérez, sobre os desenhos. Espero poder vê-los na exposição, né? E a gente também pretende ofertar um curso de extensão em paralelo, também mais ou menos ali em setembro, e tentando encontrar estratégias de partilhar tantas coisas que a gente vem descobrindo ali junto com o Rossini. E, finalizando, eu coloco aqui, de fato, então, a minha última palavra, né, que seria a palavra gratidão, porque tem sido um processo muito rico, tem se envolvido muitas pessoas, né, em paralelo.
Deixo o meu contato também do Instituto, né? E agradeço muito a paciência de vocês de me ouvir um pouquinho. Tá? Obrigada. P-U-T-A, poeta. Como? P-U-T-A, poeta. De todas as artes. Até das que a gente ainda vai inventar. Eu vim aqui ditar uma Bíblia. Quem quiser que ouça, quem quiser ignore, quem quiser reclame, quem quiser odeie, mas também quem quiser ame. Ame. Geralmente nos saraus, coisa que desde a pandemia eu não faço, eu instigo as pessoas a gozarem com as letras da palavra amor. É quase como um exercício vocal, e para que eu possa me lembrar que nós estamos aqui em coexistência. A dádiva da coexistência. E aí, pensando o que é que eu poderia falar hoje, essa fala do gozo, de gozar com as letras da palavra amor, eu pensei que hoje a gente poderia gozar com as letras da palavra arte. Então, vou pedir, sim, quem tiver cordas vocais, que puder partilhar esse som, vocalizar esse estado de gozo da arte, nós juntos gostaríamos muito de reverberar com suas vozes. Então, é assim. Como gozar com a letra da palavra arte? Como gozar com a letra A da palavra arte? Pouca gente gozando por aqui. Vamos para esquentar, é só para esquentar. Como gozar com a letra A da palavra arte? Melhorou, bora gozar. Estou toda gozada já. Como gozar com a letra R da palavra arte? Como gozar... Gente, não tem mais ninguém aqui. Bem, vamos lá. Como gozar com a letra T? Nunca fiz essa letra. Como gozar com a letra T da palavra arte? E agora fica mais fácil. O vogal é sempre mais fácil. Bora gozar. Bora gozar com a letra E da palavra arte. É sobre isso, a minha arte comovida. Eu nem sei, poderia começar o vídeo, viu, o Deus Chabu? Então, como ser múltipla, né? Eu não sei fazer isso que as professoras admiro tanto. Eu não sei fazer isso que vocês fazem, assim, falar e comentar. Porque o meu way of life, o meu estar sendo e o meu devir ser sendo, é essa multiplicidade de linguagem. É tanto que minhas obras elas são instalativas e corporificam os ondes, os lugares. Então, eu tenho um texto que é um dos vídeos. A gente fez um mix de obras e essa partilha da dinâmica de hoje, das palavras geradoras. Eu sou gerada pelas palavras, sabe? Eu sou filha da palavra. E aí...
me emociona assim, um pouco, que eu não sabia que você ia falar essas coisas de mim. Como eu me preocupo tanto com a memória e como a minha obra, sem nenhuma angústia da influência, ela é toda trespassada e atravessada por inúmeras vivências artísticas, sem nenhuma vergonha, sim, eu sou sem vergonha. E eu junto todas essas coisas, me aproprio como a vida se apropriou de meu ser para estar aqui sendo. O que eu lastimo é que, assim, há 20 e tantos anos eu lancei o meu livro independente, Escrituras Sangradas. Uma década depois eu fiz o livro 2, Aves de Arribação, ou A Propósito de Viena e Outros Ondes. Então, são livros de memórias. Nem todas as histórias são poéticas, nem todas as histórias são minhas. Às vezes são contações de histórias, e eu sou essa pessoa. E aí eu uso as linguagens artísticas para levar essa poeticidade para o mundo, para o cotidiano, para a calcinha, para a fralda, para o bustier, para a cueca, para o tapete, para o pano de prato, para a vida, para não estar somente nas palavras enclausuradas nas bibliotecas, né? Eu levo essas palavras também para o estado de gozo do dia a dia. E como artista, eu me emociono porque, assim, aí contam minha história, fazem livros sobre minha história, e eu não tenho um livro publicado recentemente, eu não consigo passar em editais para isso. É muito fácil, premia ela, mas não emancipa, sabe? Então, eu estou de saco cheio dessa ausência de política pública para a cultura que emancipe a pessoa trabalhadora da arte, porque eu sou essa pessoa, eu sou servidora. E aí, quando a gente fala sobre palavras geradoras, a partilha do sensível, em vários vídeos, fóruns, isso aqui é um zine, isso aqui é uma colagem de vários momentos, com obras minhas e de muita gente que me inspira e me retroalimenta. Isso aqui é uma série de entrevistas, de obras instalativas, é uma parede inteira, se me deixar eu pinto e bordo até o teto. E aí os labs, o modo de levar a minha poeticidade para frente e partilhar tudo que foi me negado em termos de acesso à educação, a fomento, eu faço questão de partilhar como oficinas, que é o que eu chamo de lab, convivências poéticas de afetos. Eu começo sempre, esses labs, eles foram interrompidos desde a pandemia, então de lá para cá eu quase não tenho conseguido fazer. E aqui é um memorial de coisas que eu já colaborei desde o stencil, usando técnicas. Eu não sou serígrafa, eu não sou estencilha, mas eu uso essas técnicas também para levar essa poeticidade e dou oficinas em presídios, em escolas do sertão, de pé no chão, e também participo de festivais, e onde me chamar para fazer essa partilha de estamparia, de estampar poeticamente, né, o mundo. E aí tem trabalhos que me chamam com a questão de reaproveitamento e redução de danos. Eu me sinto como muitos dos meus trabalhos, eles são reaproveitamento de coisas. Eu tenho uma banca para me sustentar. Eu vivo, sim, só da palavra que eu faço. E conto com uma pequena teia de afeto que me sustenta, mas, sobretudo, que eu estava analisando, que, assim, eu sou cria das minhas escrituras. Agora eu estou sonhando, antes que eu morra, de fazer as escrevidas comovidas, porque essa série Arte Comovida é como eu consegui mesclar isso tudo em obras que, objetivamente, elas não têm valor de mercado, mas, para mim, elas têm valor de expressão. E é a minha forma de ser plantinha no mundo, me bolindo e dando frutos. E uma das coisas que eu mais gosto mesmo é essa coisa de poder dar oficinas. E, por exemplo, essa daqui foi uma muito linda, e agora tivemos uma conquista. Lutamos desde o começo, como também fizemos vários trabalhos antifascistas. E eu vou juntando toda essa poeticidade e pintando, escrevendo. E nesse vídeo aqui, ele, se procurar no
no YouTube ou no Google, você acha como performare. Eu vou ler esse texto, um pedacinho, e fica essa ativação da palavra falada, da palavra cantada. Para mim é uma honra estar aqui, eu agradeço o convite. Gratidão, gratidão. E agora, sem licença e com licença poética, eu vou ler uns poemas, porque eu sou dessa, e que as escrevidas comovidas venham aí para não só ser objeto de estudo na academia, mas que eu possa viver dela muito mais dignamente e que eu possa levar e instigar. Eu faço oficinas de inspiração, de brainstorm, que chama explosão de ideias, em diferentes lugares que podem me chamar e me custear, mas eu ofereço muito como gratidão a comunidades que não podem me bancar ou bancar um artista e conseguem receber, né? Então, eu já fiz trabalho com crianças com câncer, aí com mulheres em situação de cárcere, aí você vai para pessoas em alas terminais de doenças, e poder levar isso, sabe, na alma, no amor, na força do amor, é dignificante. Isso faz valer a pena ser um canal. Eu não sou dona das palavras, eu sou usuária, eu não sou a mensagem, eu sou só a mensageira. Se quiserem colaborar com a minha arte comovida, está aqui, preços populares, tem lambe-lambe dia 4, tem lambe-lambe dia 3, tem alguns adesivos ainda antigos, tem um zine que você pode emoldurar ele todinho, ou você cola na rua, ou cola no quintal, e se quiser colaborar, eu agradeço. Vou ler um pouquinho sobre o performare, que é esse vídeo que está passando em cima. Receita para fazer performance ou arte. Pode? Você acha que cabe? Cabe? Então, vamos lá. Primeiro, ponha-se de pé. Ou outra posição, a sua escolha. Em síntese, decida. Pense em azul. Segundo, pense em azul. Ou outra cor. Em síntese, pense. Fique nesta posição por um determinado tempo, em algum espaço. Em síntese, tempo, espaço. Pronto! Performando, performare. Já está fazendo arte. Agora, se você quer que a sua performance seja arte, a coisa é mais complicada e complexa também. Primeiro, deverá perguntar-se o que é arte. Quando se cansar de escutar teorias alheias, inclusive as minhas, ler definições em livros, escutar pelejas de artistas, críticos, etc., começará, então, a fazer-se essa pergunta em um nível mais profundo. E, quando finalmente não tem ainda a resposta, terminará por entender. Logo, deverá decidir ser artista. E crer, logicamente, que sem artista não tem arte, não é verdade? Então, deverá perguntar-se que função agora cumpre o outro, que é mais moderno. Quando eu fiz isso aqui há uns 15 anos, não tinha o outro, mas temos. Que função agora cumpre o outro? Finalmente, deverá esperar que as instituições oficiais e a imprensa lhes abram portas ou escreva sobre você. Eu estava assim, profetizando. Bem ou mal, escrever sobre você bem ou mal, tanto faz, dá no mesmo. Viva ou morta, dá no mesmo. Nota da chefe. Cozinheira mesmo. Se houve que não é necessária a legitimação final das instituições, mas, em minha experiência pessoal, de todos os grandes artistas que me interessei, foi por indicação de outros artistas, por livros e por tê-los visto em galerias e museus, vivos ou mortos, dá no mesmo. De fato, me interessei por estas
pessoas, artistas, porque elas próprias, ou alguém escreveu sobre elas, é sobre memória, né? E sobre partilha. E aí, não vou ler o texto inteiro, mas vocês entrem, podem pesquisar, performar, e vivos ou mortos, dá no mesmo. Tipo, disseram-me uma vez que em um lugar que não sei onde, não sei quando, aconteceu a uma grande artista que fez uma grande obra, mas dela não conheço nada. Nem sei se elas existem. Importante, é possível acelerar esse passo. Esse último passo. Para isso, se podem estabelecer diferentes estratégias. E, como um bom conselho, é bom ter um pouco de noções de marketing e dedicar-se a isso o maior tempo possível, utilizando todos os meios analógicos e digitais. Algumas sugestões de estratégia são criar uma obra que seja algo que se espera que alguém faça. Ou, o contrário, fazer uma obra que ninguém espera que alguém faça. Evidentemente, criar uma obra com certa capacidade de impacto. Assistir e participar de uma boa quantidade, a maior possível, de vernissagens e cumprimentar muita gente. Ai, meu Deus, cansaço. A maior quantidade possível. Se você tem menos de 30 anos, na dúvida, recomenda-se levar um tapete vermelho embaixo do braço. Saber em ordem alfabética, eu sei, ela conhece. Saber em ordem alfabética os nomes e sobrenomes de curadores, donos de galerias, margens, hubs e tais, e diretores de galerias, produtores culturais, jornalistas, URLs, links de festivais, de prêmio, de edital, de residência, de tudo que você puder achar possível para expandir o seu fazer artístico. Mandar propostas aos salões e prêmios é mais que favorável. Pesquisar na internet sobre o que se está fazendo em outros lugares, nesse momento, espaço, tempo. Ficar atenta ao que está sendo premiado pelos salões, pelos editais, de preferência aos que oferecem acima de 3 salários mínimos, né? Pelas claridade. E também que ofertam esses prêmios não tão pulverizados. Mandar propostas, pesquisar, ficar atento ao que está sendo premiado, levar em consideração que se você passar dos 30 anos, não deixará de ser artista jovem. Nem emergente, viu? Tem essa. Mas, infelizmente, estará de fora, se passar dos 30, estará de fora da maioria dos editais, dos salões, equitais e blá, blá, blá. Então, lembre-se também que até os 65 anos não lhe chamarão de mestra, tá? E não me chamarão de mestra. Pode acontecer por precipitação e na dificuldade de determinar alguém como precursora, mestra, poderão lhe chamar em alguma entrevista de vovó ou vovô. Mas aí já é outra história. Busque algum nicho de mercado, linguagem, tema, técnica, que não esteja muito em uso ou em reuso. Observe as tendências das grandes bienais. Em geral, chegam no mercado local em 2, 3 anos e, por vezes, nunca chega. A assimilação, então, aí é que não chega mesmo, para algumas pessoas. Se bem que, com essa mundialização, está bem aceleradinho esse ponto. E essa lista é imensa, não vou continuar, não, já está todo mundo bocejando. Eu só vou fazer aquele estado de gozo com a arte, mas agora vai ser com a palavra amor. Bora, me ajuda, para ficar bonitinho no vídeo, no meu currículo. Como gozar com as letras da palavra amor. Como gozar com a letra A da palavra amor. Ei, repara! Como é, querido? Nada! Como gozar com a letra A da palavra amor? É a mesma coisa que gozar com a arte. Como gozar com a letra M da palavra amor, amor. Porque eu estou toda casada. Como gozar com a letra M da palavra amor?
palavra amor. Como gozar com a letra R da palavra amor? Então, tem mais gente gozada uma hora dessa. Obrigada pela partilha e pela coexistência. É uma honra estar aqui com vocês. Então, depois desse gozo múltiplo, vamos para as perguntas. Se alguém tem perguntas, falas. Boa tarde, gente. Uma coisa que eu queria pontuar desde ontem, assim, que essa mesa cabe bem, sabe, Sansa? Para a gente pensar o movimento das artes na cidade, né, da gente entender que é um processo que está sempre em construção e desconstrução, né? O que Simone traz, a existência de Simone mesmo nesse momento, a existência e resistência de Sansa há tanto tempo, né, nesse processo de articulação e de pensamento da produção artística do Estado e da cidade, né? E que ontem foi falada uma questão que aí eu não sei se eu concordo muito, né, que falta como se fosse só uma falta de curadoria nos processos, né? Ou seja, a situação de uma falta geral das artes visuais como se fosse uma falta de curadoria. Ontem foi comentado isso e isso ficou me voltando, né? Eu acho que não é só isso. Na verdade, falta política pública, né? Na verdade, falta mercado, na verdade, falta uma interlocução entre a universidade com a sociedade, falta uma interlocução entre o poder público e o privado, e falta uma interlocução entre a gente, né? Entre as pessoas que integram esse chamado sistema da arte. Enquanto a gente ficar nas nossas caixinhas, a gente não vai conseguir mover uma roda que precisa ser movimentada, né? Então, obviamente, o sonho dos artistas daqui, né, faz parte desse processo de ir para fora, de sair, mas eu acho que esse não pode ser o único caminho possível para um artista do Rio Grande do Norte. A gente precisa saber como viver, como se estruturar o direito, o acesso da população à arte aqui e o acesso dos artistas daqui de viverem de arte aqui, né? Isso é um processo longo e complexo. Então, só para pontuar isso, né, que essa mesa é muito importante porque traz esse panorama, tanto do ponto de vista da arte e educação, que é uma coisa que, por si só, já nas nossas instituições praticamente não existe, né? A gente está dentro de uma pinacoteca que não tem um núcleo de arte e educação. Isso eu acho que é importante, inclusive, para o próprio Banco do Nordeste entender o nível e a importância também de uma exposição como essa, a importância de um seminário como esse, porque nos coloca um outro cenário possível de eventos, de seminários, de projetos, de exposições nesse porte, que a gente não faz aqui, em geral, não é porque não tem artista produzindo, é porque não tem política pública de incentivo, é porque não tem um olhar das gestões para garantir o acesso da sociedade a exposições dessa dimensão. Eu, particularmente, não me lembro a última vez que eu fui a uma exposição dessa dimensão em Natal. Eu acho que isso é novo, né? Isso é novo. E isso coloca uma nova dinâmica de circulação. Não sei se Jaqueline está ouvindo, mas é diferente fazer uma exposição dessa aqui de fazer em Fortaleza, de fazer em Recife. Porque Recife e Fortaleza já recebem exposições assim. Recife e Fortaleza já têm instituições assim. Aqui, não. Aqui é algo novo, né? E, para concluir, eu acho que é muito feliz participar e ver esse seminário, quase que um ano e pouquinho depois do seminário que a gente fez, sem essas caixas de som, sem esses telões, só com muita força de vontade, nessa mesma sala aqui, nesse mesmo salão nobre, e que gerou um documento amplo de caminhos do setor das artes visuais para movimentar as políticas públicas em rede. Então, acho que é isso, né? Colocar esse seminário como mais um passo
na estruturação que está em curso das artes visuais no Rio Grande do Norte, né? Foi comentado por uma companheira ontem de João Pessoa, que falou que nem João Pessoa tava, né, tinha um público, se impressionou com o público e tudo mais. Então, é isso. Existe público, existem artistas, existem as engrenagens desse sistema da arte aqui, e eu acredito que o futuro é muito promissor, né? Então, só para pontuar isso, essa cidade precisa desse sacolejo e precisa de artistas, porque Natal e o Rio Grande do Norte, no geral, precisa, né, avançar aí, acho que quase um século de estagnação em relação aos direitos culturais, aos direitos e às instituições como operam hoje. Então, a gente precisa desse avanço rápido. É isso. Mais alguém? Sim? Quem? Ah. Meu nome é Eliade, eu sou jornalista e escritora e, atualmente, assessora de comunicação da Fundação José Augusto. O que me toca é a arte. Eu me emociono com a arte. E eu acho que ver crianças em ambientes em que a gente está fazendo arte, está vendo arte, eu acho que isso é salutar para a formação de públicos. Eu costumo dizer que eu dou a narrativa. Eu sou escritora e eu escrevo e eu coloco palavras na boca das pessoas. Então, eu sempre levei minha filha para vários ambientes, inclusive Sivone, performances. Então, ontem eu fiquei muito admirada de ver crianças e sem essa coisa da censura, porque o corpo é natural, a arte ela é natural. É tão natural que a gente tem registros nas cavernas. Então, a arte e a comunicação, elas caminham juntas desde os tempos mais remotos. Então, eu convivo com Sivone há muitos anos, a gente é amiga. A melhor matéria que fez sobre minha performance do corpo, o arte. Eu sempre tive uma sorte de ter muita liberdade para escrever. E eu tinha isso com todos os artistas que eu escrevi até hoje. Então, assim, eu acho que a gente tem que ter a narrativa na ponta da língua quando alguém falar sobre se pode ou não crianças, entendeu? Eu acho que as crianças cabem em todos os lugares. E eu peguei esse gancho das crianças por ver crianças e por acompanhar o trabalho de Sivone todos esses anos, entendeu? Ontem a palavra daquele jovem de Mossoró me tocou quando ele disse que, quando ele se emocionava com a arte, ele percebeu que aquilo ali era uma sensibilidade. Então, assim, a arte é capaz de sensibilizar a grande maioria das pessoas, eu não sei se todas, mas eu acho que a grande maioria. Então, assim, o papel da arte é sensibilizar as pessoas. E uma vez um rapaz escritor de cinema, sobre esse papel da arte, ou papel de cinema, ele disse que o cinema não tinha papel nenhum, assim, no sentido político. E eu contestei, era também uma roda. Então, a gente tem que ter na ponta da língua o porquê de ter obra de arte em casa, o porquê da contemplação, o porquê de levar crianças para exposições, para shows, mesmo que seja um show de noite. Às vezes a pessoa questiona a criança ali, mas também não questiona por que não tem uma rede de apoio para as crianças. Então, eu venho reafirmar a naturalidade do corpo, que o corpo sempre foi o maior elemento, o maior suporte da arte de Sivone, a naturalidade do corpo. Muitas vezes eu combati palavras machistas, falando sobre Sivone, e eu combato palavras machistas e cheio de censuras com a arte de muitas pessoas. Então, é isso, é uma reflexão sobre o quanto a arte é importante
para o nosso bem-estar. Ontem eu acho que eu fiquei em êxtase até agora sobre ontem, entendeu? Então é isso. A arte, ela me conduz, me move, e eu quero que isso seja um reflexo na vida das pessoas. Então, por isso é que eu trabalho a divulgação dos artistas, das exposições, dos shows, muitas vezes como voluntária, entendeu? Para fazer com que a maior parte dessas coisas cheguem ao máximo de pessoas, principalmente quando são gratuitas, como esta daqui. Teve um dia que eu aproveitei o gancho de uma exposição aqui na Pinacoteca e botei na lista de transmissão em pleno domingo. Você tem o que fazer hoje? Vá lá na Pinacoteca. Aí eu mandei para a governadora, ela me devolveu com uma divulgação lá no Parque das Dunas, como dissesse, divulga esse também. Aí eu, olha, ela me botando para trabalhar, aí eu peguei e disse, está cansado, comeu e ficou com banzo, vai para a Feira de Livros lá no Parque das Dunas e dê uma volta. Quer dizer, eu acho que a gente tem que ter e se apropriar da narrativa. Ler é muito importante para isso. Então, nós temos que ser agentes, já que somos um público tão seleto aqui. Muito obrigada. Boa tarde, me chamo Titsi e eu ia falar isso em outro momento, mas acabou que tem a ver com esse espaço e tudo mais. É que a localização da caixa de som e o volume prejudica a acessibilidade para pessoas autistas como eu. Eu não consegui ir para a performance ontem, justamente por causa disso. Assim que eu entrei, eu tive uma sobrecarga e eu estou de fone de ouvido para conseguir aguentar estar aqui hoje. E a gente fala muito sobre levar arte para todo mundo, assim. E um recurso mais simples como esse e tal, e uma pesquisa, pelo menos mínima, sobre as necessidades de pessoas deficientes para estar nesses espaços, porque qualquer coisa assim, que de repente a gente é expulsa desses locais, né? A gente fala muito de acessibilidade e até de levar diversidade, mas quando você organiza qualquer evento e se esse é o objetivo, veja no final quantas pessoas realmente diversas estiveram lá e se pergunte por quê. E isso é muito importante também para toda a nossa missão de levar a arte em todos os lugares, para todas as pessoas. Pronto, obrigada. Nós vamos para a última pergunta, intervenção, porque a gente começou um pouquinho atrasada e a outra mesa está um pouco atrasada também. Eu vou ser bem breve. Meu nome é Regina, sou colega da Fabíola, lá no Departamento de Artes da UFRN. Eu queria só agradecer imensamente esse momento de vocês, essa fala, o trabalho importantíssimo que a Fabíola está fazendo com esse Instituto Rossini. Eu acho que assegurar essa memória, construir essa história, escrever essa história que está aí, eu acho que é super importante esse trabalho. Para não falar da Sânzia, que faz esse trabalho há décadas, maravilhoso, que eu acho que é uma pioneira, batalhadora, guerreira. E a performance, agradecer também a performance da artista Silvana, que eu não tinha ainda tido o prazer de conhecer, assim, de presenciar, mas queria só parabenizá-las todas, maravilhoso trabalho, e também, aqui, ecoando as palavras do João, a importância dessa exposição aqui. Eu acho que, também, desde que eu estou aqui, eu acho que esse é o primeiro momento que eu vejo um movimento e uma exposição com essa envergadura. Então, queria agradecer muito, parabenizar todo mundo que está envolvido, então, nesse projeto. Tá? Ontem eu estava dizendo que essa exposição é histórica, ela é um marcador. Então, muito obrigada. Obrigada, Silvone, obrigada, Fabíola. Na exposição, vocês não acham? E a gente encerra... Tá. Então, a gente encerra a mesa, tá?